Olá pessoal e bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou mostrar para vocês uma comunicação entre um PLC Siemens S7200 e um inversor de frequência FRE 800 EPB, que é um inversor que possui comunicação Profinet. Eu vou mostrar para vocês dois tipos de comunicação. Uma delas é a comunicação chamada comunicação cíclica, que é onde você troca geralmente os dados comuns que você tem do inversor, para partir, para parar, mudar o set point de velocidade e receber, por exemplo, a velocidade atual, né? E a outra é a comunicação acíclica, né? Que é uma comunicação que, a princípio, ela é feita para não acontecer toda hora, mas basicamente na prática o que acontece é que você complementa os dados que você não tem disponível na comunicação cíclica, você adiciona fazendo uma comunicação acíclica. Então, na comunicação acíclica, você vai encontrar coisas como, por exemplo, ler um parâmetro específico do inversor, ler, por exemplo, a corrente de saída, potência, esse tipo de coisa, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como é que é feita essa comunicação. Bom, então esse é o conjunto que eu estou utilizando, né? Então, CLP S7200. Se alguém quiser tomar nota do modelo exato que eu estou usando, eu vou dar um foco aqui. Ele está interligado, né, com a porta Ethernet dele num switch. Né, estou usando esse switch da TP-Link. Não é um switch industrial, mas para os testes que a gente vai fazer aqui, ele é suficiente. É um switch gerenciável, mas não necessariamente precisa ser um switch gerenciável. Ok? E o inversor E800. Então, só para quem quiser saber exatamente o modelo que eu estou usando, é esse que está marcado aqui embaixo. Bom, e aí, basicamente, aqui eu já tenho o software operando, então só para mostrar para vocês, né, a minha entrada aqui, né, I0, é para troca de mensagens acíclicas, a minha próxima entrada, I1, I0.1, é a minha entrada energização do inversor e a próxima é de partida do inversor. Então, se eu ligar aqui a minha I0.1, né, eu parto por o procedimento de energização do inversor via rede e aí eu parto o inversor e ele vai até 50 Hz, que foi a frequência que eu presetei. Ok? Então vamos lá agora ver como que a gente faz nos softwares. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser conectar um cabo USB, é um USB tipo mini B, aqui no inversor E800. Estou fazendo isso para poder parametrizar o inversor, partindo do pressuposto que eu não tenho nenhum IP configurado, nada configurado nele, a opção de USB é a melhor. E aí eu vou conectar no meu PC. No meu PC eu tenho que ter instalado já o software FR Configurator e, obviamente, o software de programação desse CLP, que é o TIA Portal. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir o software FR Configurator, então FR Configurator 2, que é o software de configuração do inversor FRE800. Bom, e aí nós vamos criar um projeto novo. E aqui nesse projeto novo, né, já vai estar o USB. Certifique-se de que a sua porta USB está devidamente conectada no inversor. E aí, a partir disso, nós vamos clicar aqui em Auto Recognize. Então ele vai localizar automaticamente o inversor a partir daí. Então já encontrou o inversor, posso cancelar aqui. E aí nós vamos apertar aqui em OK. Uma vez feito isso, a gente entra na parte de parâmetros. E aí nós vamos precisar alterar alguns parâmetros. Nós vamos encontrar aqui esses 4 parâmetros aqui, ó. Esses 4 parâmetros, eles são os parâmetros relacionados à configuração de um endereço IP para o inversor. Então aqui no nosso exemplo, nós vamos usar 192
168, 3, 20. Só lembrando que o que eu vou fazer é que no CLP eu vou deixar ele com 192.168.310, o inversor vai ser 192.168.320 e o meu computador é 192.168.31. Então, assim que vai ficar distribuída a rede. A máscara de rede eu não preciso mexer, porque eu vou usar essa máscara mesmo, 255.255.255.0. E aí uma outra coisa que nós precisamos fazer é alterar o tipo de parâmetro que nós vamos utilizar. Isso é feito através desses 4 parâmetros aqui, 1427 e 1430, em que dependendo do valor que você coloca nesses parâmetros, você habilita um determinado tipo de protocolo a ser reconhecido pelo inversor. O inversor ele pode trabalhar com mais de um canal, com protocolos diferentes, e no nosso caso nós vamos pegar um dos parâmetros que é o 1427, vamos ajustar ele aqui com o valor correspondente à habilitação do Profinet, que é esse valor aqui 34.962, isso está no manual, e também vai aparecer aí no seu vídeo. E o restante nós vamos desabilitar. Então, vou colocar aqui 34.962 e o restante eu vou deixar em 9999. Uma vez feito isso, a gente já pode carregar esses parâmetros aqui no nosso inversor. Então agora nós vamos aqui em Online Offline e clicamos aqui em Online Offline. O que nós vamos observar em seguida é que esse campo aqui vai ficar habilitado e vai estar mostrando o modo de operação do inversor. Se o seu não estiver aparecendo PU, por favor, clique em PU aqui. Em seguida, vamos clicar em Batch Write para que todos os parâmetros alterados sejam escritos. Pronto, os parâmetros já foram carregados. Agora o que nós vamos fazer é desligar e ligar uma vez o nosso inversor. Então vocês vão ver aqui que eu vou desenergizar o inversor, vai apagar o display. E aí vou energizar novamente o inversor. E aí com isso nós encerramos a parte de configuração do inversor. Agora vamos configurar do lado do CLP. Então agora vamos abrir o TIA Portal para poder fazer a programação da CPU, que é justamente essa CPU que eu tenho aqui, que é uma CPU S7200. Então vamos lá. Então eu vou abrir a minha máquina virtual, vou usar o TIA Portal versão 13. Embora funcione também com outras versões, eu tenho a versão 15 aqui, é que a versão 13 para mim, ela carrega mais rápido e funciona. Bom, e aí em seguida nós vamos criar um projeto novo aqui, né? Então eu vou chamar esse projeto de Profinet E800. Dar a altura aqui, né? E aí vou apertar em Create. Bom, em seguida o que eu vou já fazer é configurar um dispositivo aqui. Então eu vou clicar em Configure Device, Add New Device, e aí vou escolher a minha CPU, um S7200. A CPU que eu tenho aqui, ela é 1212C, com alimentação AC, entrada DC e saída relé. E a que eu tenho aqui é essa BE40. Né? Então, vou selecionar. A versão que eu tenho é a versão 4.2 da CPU. Vou trabalhar com a versão 4.1 aqui, mas ela vai funcionar normalmente, não tem problema nenhum. Okay? Então, vou clicar em Add, aqui embaixo. Bom, e aí ao final vai aparecer o desenho da CPU aqui para você. Agora nesse ponto nós vamos precisar do arquivo GSD-ML, que é um arquivo GSD num formato lá de XML,
que contém todas as descrições com relação aos dados que o inversor pode trocar com o controlador, com um PLC, no nosso caso aqui, e que eles são essenciais para a gente poder configurar o inversor aqui dentro do nosso projeto do TIA Portal. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o caminho para você baixar esse arquivo GSD-ML, caso você precise. E aqui, como eu já tenho ele no meu computador, eu vou partir para o que seria o processo de importação desse arquivo. Então, para nós importarmos esse arquivo, a gente vem aqui em Options, Manage General Station Description Files, que é o GSD. E aí eu vou localizar na minha máquina, né? Então, no meu caso aqui, ele está na minha área de trabalho, né? Justamente dentro dessa pasta. Então, eu clico em OK, ele já localizou aqui, identificou o arquivo GSD-ML que está dentro da pasta. E aí eu clico em Install. Foi instalado com sucesso. Aqui eu posso fechar. Então, agora o que nós vamos fazer aqui é que nós vamos nos nossos dispositivos aqui em Device Networks e a partir daí nós vamos adicionar o nosso inversor aqui. Então eu vou aqui em Hardware Catalog, como eu já importei o GSD-ML, ele deve aparecer aqui e ele vai estar justamente aqui, ó. Other Field Devices, Profinet I/O, Drives, e aí vai ter aqui, ó, Mitsubishi Electric. Repara que o E800 ele vai aparecer aqui. E aí a gente clica e arrasta ele aqui para o nosso projeto, nessa parte de Device Networks. Soltei, ele adiciona o inversor aqui na nossa configuração do projeto do TIA Portal. A partir daí eu preciso interligar o meu CLP no meu inversor. Então, para isso, eu clico aqui nessa porta, arrasto até a porta desenhada aqui do E800, né? E aí eu solto. Pronto. Eu tenho um link já estabelecido entre os dois. Próximo passo agora seria a gente fazer a configuração aqui do nosso inversor E800. Então, definir para ele um endereço IP e configurar algumas outras coisas. Para isso, agora a gente pode dar um duplo clique aqui no inversor. Ele vai abrir o Device View. Aqui no Device View, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colocar aqui na minha interface o que é chamado de módulo. O que seria esse módulo? Ou module, né? Em inglês. Seria uma quantidade de dados ou um perfil de dados que é trocado entre o inversor e o CLP, o controlador, né? Então eu vou usar, né? Vai aparecer aí para vocês na tela uma figura rápida desses três modos aqui, mas basicamente o telegrama número 1 é aquele mais simples, que contém a menor quantidade de dados. Nós vamos trabalhar com esse para não complicar muito, tá? Então, colocando o telegrama número 1 aqui, ó, no primeiro slot. E aí, a partir daí, eu vou encolher esse carinha aqui. E aí, a partir daí, eu preciso definir o seguinte: esses dados que vão vir lá ou vão ser enviados para o inversor, né? No caso, o que vai ser enviado vai ser os endereços de Q, e o que vai ser recebido são os endereços de I, né? Então, eles vão estar espelhados dentro da CPU a partir do endereço 68, no caso do I, né? E vão estar espelhados a partir do endereço 64, no caso do Q. Para facilitar aqui, eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu mapear nesse endereço, que é o endereço quebrado, eu vou mapear a partir do endereço 100. E ele já completou para mim, né, quantos Is ele vai precisar. Lembrando que aqui no Siemens, né, cada I ele tem o comprimento de 1 byte, né? Então, a gente tem aqui o equivalente a 4 bytes. E aqui eu também vou colocar 100. Eu posso colocar o mesmo endereço porque são áreas diferentes. Então, uma é a área de I e outra é a área de Q. Então, para eu
trocar informações com esse inversor nos dados cíclicos, que são justamente esses endereços que são constantemente atualizados pela rede na comunicação cíclica, o que eu receber do inversor vai ser mapeado a partir do I100 e o que eu for enviar de comando para o inversor vai ser mapeado a partir do Q100, certo? Bom, agora o próximo passo é a gente definir aqui para o nosso inversor um endereço IP. E para isso a gente clica com direito, nós vamos aqui em Properties, e aí aqui embaixo a gente tem justamente essas configurações, né? Então vamos desde o início aqui, essa parte geral a gente pode dispensar. Agora a gente vai na interface Profinet, né? Tem esse geral e tem Ethernet Addresses. Então é aqui nesse Ethernet Addresses que nós vamos configurar o nosso endereço IP, né? E aí, no caso do endereço IP que está aqui, ao invés de dizer que através do projeto nós vamos configurar o endereço IP, a gente vai dizer que ele vai ser ajustado diretamente no dispositivo, porque nós configuramos aqui diretamente no inversor. O nome a gente pode deixar para gerar automaticamente. E pronto, a princípio o que nós vamos precisar fazer aqui é justamente isso. O restante não precisa mexer. Podemos deixar default da forma que está. Ok? E para terminar a configuração aqui dentro do nosso projeto, nós precisamos definir um endereço IP para o meu CLP, né? Então, para definir o endereço IP para o CLP, a gente vem aqui em Network View novamente, aí tem o meu CLP aqui, dou um duplo clique. Da mesma forma que no inversor, vai aparecer as propriedades dele aqui, né? Se eu clicar com o botão direito em cima do CLP, abrir em Properties aqui, então a gente vai ter aqui, ó, Profinet Interface. Aí aqui a gente tem o endereço internet, né? E ele vem como padrão, ele vem 192.168.0.1. A gente vai mudar ele para 3.10. Certo? Só para ficar na mesma classe que a gente configurou o inversor, né? No mesmo Network ID, e aí eles conseguirem trocar informações. Uma vez feito isso, a gente salva o projeto, salvar o projeto novamente, e a gente já pode transferir essas configurações para o nosso CLP e ver se está havendo comunicação, que é o que a gente vai fazer agora. Uma última coisa antes de nós carregarmos na CPU é compilar o nosso programa. Então, vou clicar com o botão direito aqui, Compile, e aí vou dar um rebuild all aqui para ele compilar tudo. Bom, ele deu 2 warnings, mas eu vou ignorá-los por hora. Em seguida, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui sobre o nome do CLP, Download to Device, Hardware and Software, Only Changes. Ele vai carregar as mudanças lá para a CPU, no caso, tudo que a gente alterou aqui, né? Então, Download to Device, consistente download. Então, vamos carregar. Ok, terminou de carregar. Clicar aqui em Start All e Finish. Legal. Então agora, o que nós vamos fazer é que nós vamos aqui em Go Online. E se vocês notarem aqui, ó, tá com um OK, né? Então, significa que está OK. Inclusive o seguinte, olha, o inversor aqui também está com um checkzinho de OK. Certo? Se por um acaso eu viesse aqui no meu inversor, né? E se eu soltar o cabo de Ethernet, vamos ver o que vai acontecer. Então, se a gente for notar aqui, ó, ficou com um ícone, né,
de que a conexão está perdida, algo do gênero. Tá? Então, e a gente vê que na CPU também o LED de erro está piscando. Então, se eu restabelecer aqui, eu posso colocar em qualquer uma das portas. E a gente der um tempinho, ele vai restabelecer a comunicação. Pronto, olha lá, restabeleceu a comunicação. Então, isso significa que a nossa comunicação já está ok. Agora, pessoal, o próximo passo é a gente construir a lógica para poder comandar o inversor. Mas antes disso, era interessante você saber alguns detalhes de como que funciona o sequenciamento para a gente poder energizar o inversor. Bom, e aí é importante a gente entender que existe uma máquina de estados que deve ser seguida, como essa que está mostrada aqui na tela de vocês. Então, por hora, vamos esquecer um pouco essas partes laterais e vamos nos fixar na parte principal, que é aqui no meio. Então, a primeira coisa que tem que ser feita lá na lógica é ligar o bit 2. O bit 2 ele vai fazer com que o inversor possa ser controlado pela rede Profinet, pelo PLC. Ao alimentar o drive, a primeira coisa que acontece, status devolvido do inversor para o PLC, é o bit 6 ligado. O bit 6 ligado significa que o comando ON, que é referente a esse comando aqui, ó, o bit 0 da palavra de comando, ele está inibido, ou seja, eu não consigo ligar esse bit, que é uma condição inicial para que eu possa colocar o inversor para rodar o motor. Seguindo na sequência, o que eu tenho que fazer é ligar o bit 1 e 2 para primeiro liberar o output shutoff, que significa cancelar o desligamento da saída, e liberar o sinal de stop de emergência. Quando a gente liga esse sinal, a gente libera o stop de emergência. Com isso, o que vai acontecer é que, indo para o próximo estado, nós vamos ver que o bit 6 desliga e o bit 0 liga, informando que agora sim o inversor está pronto para que o bit 0 ligue. A próxima ação então é ligar o bit 0. Ao ligar o bit 0, o que acontece é que o bit 1 da palavra de status liga dizendo que o inversor agora está pronto para operar. E pronto para operar significa propriamente de que o inversor agora já consegue rodar o motor. Então, na próxima ação, que é ligar o bit 3, já é a ação de colocar o inversor para rodar. E aí, com isso, o inversor vai começar a rodar e o bit 2 do status vai ligar, informando de que o inversor já está com o motor que está conectado a ele rodando. Bom, pessoal, e aí agora, para a gente não ficar perdendo muito tempo, fazendo lógica contato a contato, eu vou explicar para vocês exatamente como eu fiz a lógica aqui nesse programa que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi deixar ligado esse bit 2 da Control Word. Ele serve para habilitar que os comandos sejam mandados via Profinet. Em seguida, no próximo network aqui embaixo, eu coloquei o seguinte: quando a entrada 0.1, ou seja, a minha segunda chavinha ligar, eu vou dar o comando de enable para o inversor. Nesse comando de enable, seguindo ali a máquina de estados, eu vou testar. Se esse bit de status, né, que vem da status word, ele estiver em 0, e o bit 6 estiver em 1, o que eu vou fazer? Vou desligar o control bit 0, ligar o control bit 2 e ligar o control bit 1. Ou seja, vou partir para esse processo que seria de energização do inversor, que é esse bit 0, vou soltar o sinal de emergência, que ele estava forçado, e vou habilitar esse coast stop. Se por um acaso acontecer do sinal de switch on, enquanto eu estiver com o enable ligado, se acontecer do sinal de status voltar à situação anterior, o que eu vou fazer é justamente ligar o sinal de P0 on, ligar o bit 6 e ligar o bit 5, que é justamente a sequência que também está na máquina de status. Uma outra coisa é, caso o sinal de enable caia, imediatamente o que eu faço é zerar todas as saídas. Então eu movo 0
para um byte ali que corresponde às saídas, né, a control word que vai para o inversor, que é esse TWB0 a B7 lá. No próximo network aqui, o que eu tenho seria justamente a partida do inversor. Se eu tiver com o inversor habilitado, ou seja, aquele procedimento de energização do inversor, e se estiver pronto para operar, que é o bit de status número 1, então eu fico só aguardando a minha segunda entrada digital, que está lá no CLP. A hora que ela ligar, o que eu vou fazer vai ser ligar o bit 3 aqui do Enable Operation, que corresponde a partir o inversor propriamente começar a rodar. E aqui o que a gente tem embaixo seria justamente para mover um valor de velocidade. O que eu fiz aqui foi para converter em hair. O valor que é enviado aqui para o Word de comando de setPoint de velocidade, ele precisa, de certa forma, ser convertido, né? E eu coloquei esse cálculo de conversão. Esse cálculo de conversão tem lá dentro do próprio manual do inversor, mas não é nada demais, né? Então, se a gente der um duplo clique aqui, então, basicamente, o cálculo é esse que está aqui. O parâmetro 1, o valor que eu coloco do parâmetro 1 lá no meu ladder, né, ele vai dividido pela multiplicação do valor que eu setei vezes 16.384. Com isso, eu tenho o valor que eu posso escrever lá na minha Word de setPoint, no valor que é das unidades que o Profinet pede. Voltando aqui, então, isso é simplesmente para escrever o Word. Bom, pessoal, com tudo isso, vamos testar agora o software. Então, para testar o software, eu vou em online, vou entrar online com a CPU, para a gente ver o que está acontecendo. E aí vamos ver o que eu for ligando aqui e vamos observar o que acontece no nosso ladder. Então, vou habilitar aqui o óculos, que é o monitoring. Então, esse bit já está ligado. Repara que aqui eu estou justamente no estado em que esse bit está desligado e esse bit 6 está ligado. Então, falta só o sinal de enable, que é o 0.1. O 0.1, para mim, é justamente a minha segunda entrada aqui, a segunda chavinha. Então, eu vou ligar. E aí, repara que ele leva um tempinho até receber a confirmação do inversor. E aí, agora, essa situação aqui seria a situação que estaria habilitada. Com isso, se por um acaso eu desligar a chave de Enable, o que vai acontecer é que eu zeraria todos esses bits que eu mandei de comando. Não é a situação aqui agora. Agora vamos para a operação do inversor. Então aqui habilitado, está pronto para operar e ele está guardando só a entrada 0.2, que seria a minha segunda chavinha aqui. Então se eu ligar, repara que o inversor está acelerando e justamente o valor que eu coloquei aqui seria um valor para ele ir até 50 Hz, que é o que está aparecendo aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar nesse vídeo a princípio sobre a parte de comunicação cíclica é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feita a comunicação acíclica. Nós vamos utilizar duas instruções aqui para fazer esse tipo de comunicação e no inversor não vamos precisar fazer nada. Então, até a próxima!